Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 4 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Isabel de Portugal. Isabel, ela nasceu na Espanha em 1271. Entre seus antepassados estão muitos santos, reis e imperadores. Ela era filha de Pedro II, rei de Aragão, que, no entanto, era um jovem príncipe quando ela nasceu. E sem querer ocupar-se com a educação da filha, o monarca determinou que fosse cuidada pela avó. Tiago I, que se convertera ao cristianismo e levava uma vida voltada para a fé. Ela recebeu, então, uma formação perfeita e digna no seguimento de Cristo. Tinha apenas 12 anos quando foi pedida em casamento por 3 príncipes. Seu pai escolheu o herdeiro do trono de Portugal, Dom Dinis. Esse casamento significou para Isabel uma coroa de rainha e uma cruz de martírio, que carregou com humildade e coragem nos anos seguintes à sua vida. Isabel é tida como uma das rainhas mais belas das cortes espanhola e portuguesa. Além disso, possuía uma forte e doce personalidade. Era também muito inteligente, culta e diplomata. Ela deu 2 filhos ao rei: Constância, que seria no futuro rainha de Castela, e Afonso, herdeiro do trono de Portugal. Mas eram incontáveis as aventuras extraconjugais do rei, tão conhecidas e comentadas, que humilhavam profundamente a bondosa rainha perante o mundo inteiro. Ela nunca se manifestava sobre a situação. De nada reclamava e a tudo perdoava, mantendo-se fiel ao seu casamento. Ela criou os filhos, inclusive do rei fora do casamento, dentro dos sinceros preceitos cristãos. Tem uma história muito bonita de Santa Isabel que diz que ela ajudava muitos pobres, então ela levava mantimento no manto, né? E o marido dela não gostava, né? Não admitia que ela fizesse isso. E certa vez ela estava levando os alimentos para os pobres no avental e ele chegou. E ele perguntou: "O que tens aí?" E Santa Isabel falou assim: "São rosas, são flores." E ela abaixou, os alimentos tinham se transformado em flores. Por isso que ela tem, né? Ela carrega sempre o avental com flores. Ela perdeu cedo, né, a filha e o genro, criando ela mesma um neto, né? Também um futuro monarca. Não bastassem essas amarguras familiares, né? Ela foi vítima das desavenças políticas do marido com parentes e, sobretudo, do comportamento de seu filho Afonso, que tinha uma personalidade, assim, combativa. Depois, ainda foi caluniada por um cortesão que dela não conseguiu se aproximar. A rainha muito sofreu e muito lutou até provar inocência de forma incontestável. Sua atuação nas disputas internas das cortes, né, de Portugal e Espanha, nos idos do século XIII e XIV, está contida na história dessas cortes como a única voz de Isabel a pregar a concórdia e conseguir a pacificação. Ao mesmo tempo que ocupava o seu tempo ajudando a amenizar as desgraças do povo pobre e as dores dos enfermos abandonados, com a caridade da sua esmola e também da sua piedade cristã. Ela ergueu o mosteiro de Santa Clara, de Coimbra, para jovens piedosas da corte, o mosteiro cisterciense de Almoste e o santuário do Espírito Santo em Alenquer. Também fundou em Santarém o Hospital dos Inocentes, para crianças cujas mães, por algum motivo, desejavam abandonar os seus filhos. Com suas posses, sustentava asilos e creches, hospitais para velhos e doentes, tratando pessoalmente dos leprosos. Sem dúvida, foi um perfeito símbolo de paz do seu tempo. Quando o marido morreu em 1335, Isabel recolheu-se no mosteiro das Clarissas de Coimbra, onde ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Antes, porém, abdicou do seu título de nobreza, indo depositar a coroa real no altar de São Tiago de Compostela. Doou toda a sua imensa fortuna pessoal para suas obras de caridade. Viveu o resto da vida em pobreza voluntária, na oração, piedade e mortificação,
atendendo os pobres e doentes marginalizados. A Rainha Isabel de Portugal, ela morreu em Estremoz, no dia 4 de julho de 1336. Venerada como santa, ela foi sepultada no mosteiro de Coimbra e canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1665. Santa Isabel de Portugal foi declarada padroeira de Portugal, sendo invocada pelos portugueses como a Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.